E tem mais entrevista importante para você acompanhar agora aqui no Expresso CNN. A gente conversa nesse momento com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Ele coordenou o estudo sobre os crimes, então, cometidos pelo presidente Bolsonaro durante a pandemia, que serviu, então, de embasamento, vamos dizer assim, para o relatório final da CPI da pandemia. Ministro, boa noite, muito bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço sim, Mona Lisa, é um prazer estar de volta e estou às suas ordens. O prazer é todo nosso em ouvi-lo e aprender com o senhor. A primeira pergunta, ela é inevitável, tem que ser sobre as reações tanto do presidente da Câmara, agora no fim da tarde, comecinho da noite, e também agora há pouquinho que a gente acabou de ver aí do presidente do Senado sobre o pedido de indiciamento de parlamentares. Arthur Lira bateu muito forte, então, no pedido de indiciamento dos deputados federais. E a gente acabou de ouvir que Rodrigo Pacheco vai na mesma linha, mas sem bater com aquele polimento, vamos dizer assim, mineiro, mais jurista. Eu quero ouvir do senhor onde é que está a razão desse pedido de indiciamento de tantos parlamentares. Por favor, podemos começar por aí, doutor Reale? Podemos, mas, na verdade, o nosso parecer não chegou a examinar o envolvimento de parlamentares. Se cingiu mais na análise daquilo que foi trazido pelas provas relativamente aos membros do Poder Executivo, que era o objeto, efetivamente, da CPI. Mas se vê, logicamente, que existe toda uma posição corporativa. Os presidentes das casas defendendo que não haja indiciamento dos seus parlamentares. Né? Na verdade, o que deve se examinar é se esse indiciamento diz respeito a manifestações de pensamento, a expressões que foram ditas ou atitudes efetivas que foram realizadas por esses parlamentares, por causa da questão da imunidade parlamentar. Mas se houve ações que foram praticadas, e algumas foram praticadas por alguns parlamentares, eu acredito que caberá, sem dúvida nenhuma, à Procuradoria da República a análise se essas condutas se enquadram efetivamente em alguma prática delituosa. Sim, por favor, é importante a gente entender se é que dá para a gente contextualizar nesse mundo, né, de redes sociais, de tanta polarização. Isso não é um problema brasileiro, é um problema do mundo, né? Qual que é o limite da tal liberdade de expressão? O que está no meio disso? Quando a gente olha para a imunidade parlamentar. Parlamentar não pode tudo, não pode disseminar notícia falsa, não pode agredir os outros. Vide aí caso o deputado Daniel Silveira. Nesse caso específico do enfrentamento à pandemia, será um novo capítulo para a gente aprender em relação à responsabilização de todos, inclusive de parlamentares? Será que é por aí? Não, na verdade, deve-se distinguir entre a manifestação que o parlamentar faz no exercício do seu mandato e a manifestação que ele faz que tenha consequências efetivas, como, por exemplo, a defesa que foi feita por deputados da imunização de rebanho. A defesa de imunização de rebanho e a manifestação no sentido de que não deveria haver respeito às normas sanitárias. Portanto, aí há a possibilidade de uma difusão de desrespeito às normas sanitárias que atinge, sem dúvida nenhuma, a comunidade. Assim, nós devemos distinguir entre manifestações de pensamento e aquelas manifestações que incitam, que levaram à consolidação da posição governamental, a união entre parlamentar e o presidente da República e o seu Ministério Sombra, por exemplo, contra as vacinas, contra as medidas de precaução, as medidas de não aglomeração, de uso de máscara, né? A defesa da imunização de rebanho, que alguns deputados efetivamente defenderam, não é? Como
os deputados que integravam, que chegou um deputado, o Osmar Terra, a integrar o Ministério Sombra, por exemplo, né? E fazendo proselitismo em favor da cloroquina, por exemplo. Então, essas são matérias que deverão ser examinadas, porque existe, sem dúvida nenhuma, como você bem salienta, uma divisão entre manifestação de pensamento e a efetiva propaganda, por exemplo, de medicamentos não saudáveis, ou, pelo contrário, prejudiciais à saúde, como a cloroquina. Há um limite. O deputado não pode tudo, ele não pode promover, através das suas manifestações, o desrespeito às normas sanitárias ou a propaganda de uso de medicamentos não aconselháveis e medicamentos nocivos mesmo à saúde, como no caso da cloroquina. Tá certo. Vamos colocar, então, os nossos analistas também na conversa. Ministro Caio Junqueira, chega, por favor, Caio. Doutor Reale, boa noite. Doutor, eu queria a sua real expectativa quanto ao avanço de eventuais punições ali, principalmente contra o presidente da República, né? Você tem a questão, vamos supor ali, regime fechado, só o que poderia levar o presidente a uma prisão em regime fechado seria a condenação por crime de epidemia, que já tem uma discussão também no ambiente jurídico sobre se ele teria ou não, se ele se enquadraria ou não, porque o tipo penal diz que é causar pandemia, não aumentar a pandemia. Essas discussões o senhor conhece muito melhor do que eu. E também na questão da inelegibilidade, porque dos crimes ali, dos 9, apenas 2 estão na lei da ficha limpa. Acho que é crime de epidemia e crime de falsificação. Então, o que pode de fato acontecer com o presidente da República a partir da CPI em termos jurídicos, né? Não estou falando aqui da política, da eleição, do estrago, do aumento da reprovação. Estou dizendo sobre consequências reais e práticas, tendo em vista que há muitas nuances sendo questionadas, mesmo entre juristas, sobre essas tipificações penais, o alcance delas e a efetivação da aplicação de eventuais penas. Olha, eu acho que não temos que ter preocupação de saber de regime fechado, de prisão. O problema todo é que qualquer crime que tenha sido atribuído pelo Ministério Público vai ser objeto de apreciação na Câmara dos Deputados e o presidente da República será afastado por 180 dias enquanto tramita o processo. E há que se ver que não é só o crime de epidemia com resultado morte, há o crime também de desrespeito a normas sanitárias, o crime de charlatanismo também tem o resultado morte, né? Portanto, são crimes que têm relevo, que têm importância. Pensar no final do processo como uma prisão de regime fechado, isto não é tão importante. Importante é que, promovida a ação penal, essa autorização para o prosseguimento do processo deverá ser submetida à Câmara dos Deputados e submetida à Câmara dos Deputados e aceita a propositura da ação pela Câmara dos Deputados, o presidente será afastado por 180 dias enquanto tramita o processo. Mas, doutor, a chance disso acontecer... Qualquer resultado, deixa eu terminar um pouquinho. Sim, antes de qualquer resultado relativo à prisão, haverá uma consequência fundamental que será o afastamento do presidente da República. Mas a chance, tanto da Procuradoria-Geral da República denunciar, quanto da Câmara aceitar, em condições hoje, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, são próximas de zero as condições políticas, né? Pode mudar daqui a um mês. Mas e acho que o senhor tem essa informação também, a CPI tem essa informação de denúncia sair da Procuradoria-Geral da República, entrar na Câmara dos Deputados contra o presidente da República, são mínimas, né? Eu digo, por isso que a minha questão foi mais até pelas questões dos crimes comuns mesmo, né? Foi mais nesse sentido. É isso que eu queria te ouvir mesmo, perdão. Mas eu estava falando de crimes comuns, de charlatanismo, de desrespeito às normas sanitárias, de incitação, não é? Agora, não caberia à nossa comissão, como comissão de juristas, fazer apreciação com base em avaliações políticas, de viabilidade ou não viabilidade política do procurador propor a ação
ou da Câmara aceitar ou não aceitar. A nossa análise era objetiva e técnica. Portanto, eu não estou fazendo avaliação política. Avaliação política é a sua no sentido de que poderá não haver movimentação da Procuradoria, poderá não aceitar a Câmara dos Deputados. Essa é uma avaliação política. A nós não cabe fazer avaliação política. A avaliação política vem como consequência da tipificação e que leva à apreciação de uma denúncia. Aí sim entra, vai denunciar, não vai denunciar? O procurador-geral vai ter uma posição política ou ele vai ter uma posição técnica? O Arthur Lira vai agir de forma impessoal como presidente da Câmara ou vai ter uma posição política como líder do Centrão para obter vantagens e favores do presidente da República? Essa é uma questão política. A nossa posição não é política, a nossa posição é técnica. Sim, doutor Miguel Reale, nesse momento, até olhando agora para um passado recente, então, quando o presidente Bolsonaro disse na live de quinta-feira, na quinta-feira passada, fazendo aquela vinculação, então, à vacina contra a Covid e a AIDS, com todos esses elementos, né, produzidos pelo próprio presidente da República. Será muito difícil, na opinião do senhor, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não ter uma decisão técnica? Olha, a questão na verdade, que se coloca é política, infelizmente. Porque se houvesse garantias de que o Procurador-Geral da República vai agir de forma absolutamente impessoal e tecnicamente, nós estaríamos fazendo essas perguntas. Nós estaríamos tendo essas dúvidas. Essas dúvidas surgem por quê? Porque se coloca a questão política como um entrave a uma análise objetiva e imparcial. Portanto, nós sabemos que as desconfianças são no sentido de que, diante de manifestações já anteriores do procurador e de manifestações do Arthur Lira, será eventualmente impossível que haja prosseguimento, seja no campo penal do crime comum, seja no crime de responsabilidade, mesmo com os elementos de prova tão contundentes trazidos pela CPI. Os elementos de prova são contundentes. É absolutamente aberrante tudo aquilo que a CPI trouxe, demonstrando como agiu um presidente da República, o chefe da nação, colocando em risco a sua população. Até quando o Brasil vai ficar sujeito a posições políticas impeditivas do estabelecimento de responsabilidade de fatos tão graves que atingiram a nação? Até quando o nosso choro pelas mortes ocorridas não vai ter ressonância junto às autoridades? Até quando o Brasil vai aguentar esta impunidade através de posições políticas inadmissíveis diante das provas contundentes que existem de responsabilidade pelo desastre que o país viveu? É essa a pergunta. Até quando nós brasileiros vamos aguentar isso?